Oi, pessoal. Aqui é a Maria Paula. Estou hoje com o Dr. Celso Arraes, diretor de hematologia da DAS Oncologia, diretor financeiro da ABHH e professor da Escola Paulista de Medicina, Unifesp, para falarmos coisas do dia a dia que podem ou não causar câncer. Roda a vinheta. Doutor Celso, muito obrigada por mais essa participação aqui na TV Abrale. Eu que agradeço, é sempre um prazer estar aqui, participar da TV Abrale e esclarecer ou tentar compartilhar um pouco das dúvidas que as pessoas têm, que a gente sabe que são muito recorrentes. Então, obrigado de novo pelo convite. Doutor, para começar nossa conversa, como um câncer ou um tumor se forma no corpo, principalmente hematológico? Câncer é um termo muito geral. Eu, pessoalmente, nem gosto muito de usar a palavra. Primeiro, traz um estigma muito grande, né? Sempre que as pessoas pensam em câncer de mama, câncer de estômago, pulmão. E essas doenças têm algumas características em comum entre elas, mas são muito diferentes dos cânceres hematológicos. E por isso, muitas vezes, a gente até prefere não usar esse termo, usar o termo neoplasia hematológica, porque tira um pouco dessa semelhança que não existe, né? É muito diferente o comportamento. Então, falando dos tumores hematológicos ou neoplasias hematológicas, elas também têm uma origem muito diferente do câncer tradicional que a gente conhece. E essas são doenças que muitas vezes, por uma agressão contínua, por exemplo, o cigarro, o tabagismo, aquilo vai agredindo aquela mucosa do pulmão dela, no momento acaba surgindo uma doença secundária a isso. Ou, por exemplo, tem câncer de mama, que tem uma razão muito clara, originária na genética. A pessoa tem uma mutação genética que predispõe fortemente aquilo, né? Então, tanto esse lado de predisposição genética, como esse lado de fatores ambientais que podem lesar a célula e transformar ela numa célula maligna, eles não se aplicam ou se aplicam muito menos nas doenças da hematologia. Então, a resposta mais curta e honesta, que ainda a medicina conhece pouco a origem dessas doenças. Doutor, o benzeno é uma substância presente em postos de gasolina. A sua exposição está associada a linfoma e leucemia? Você pode explicar? Benzeno é, sim, um fator de risco para o desenvolvimento de mielodisplasia e leucemia mieloide aguda, que são doenças muito parecidas de certa forma, que fases evolutivas diferentes de uma mesma doença. Então, o benzeno é um agente químico que tem produtos derivados de petróleo, por exemplo. Então, por isso, muitas vezes, a gente, quando fala em gasolina, querosene, ou mesmo, por exemplo, em grandes indústrias, né, petroquímicas, os funcionários que estão ali no dia a dia lidando com isso, eles têm uma série de equipamentos de proteção, são moléculas que vão lá, mexem no DNA da célula tronco, que é a origem da leucemia mieloide aguda, e essa célula fica anormal e começa a ter todas as consequências de uma doença nesse nível de gravidade. O benzeno, ao mesmo tempo, ele está, como eu comentei, nesses derivados, mas também não quer dizer, não posso chegar perto, não pode sentir o cheiro, né, de um posto de gasolina. Não é assim, é muito mais o contato direto. E plástico e outros equipamentos com Teflon estão associados ao câncer? Quando a gente fala em fatores de risco, a gente sempre tem que tomar esse cuidado. A mesma coisa que existiu historicamente foi que nos anos 70, 80, esquentava muito mamadeira de criança ou alimentos em plásticos, aquele BPA, que era uma substância plástica que podia, quando você esquenta, ela entra naquele líquido, e isso talvez aumentou ou possa ter aumentado o risco de câncer de mama. Foram estudos feitos ao longo dos anos e, por isso, hoje existe uma recomendação de evitar plástico que tenha esse material. A substância do Teflon é uma outra substância, não é a mesma desse BPA, mas não tem uma associação conhecida até hoje. Foi muito mais uma possibilidade aventada pela sociedade, né? Mas não existe nenhum dado médico conhecido, científico, que isso traga risco para ninguém. Existe essa recomendação do plástico que tenha BPA, em evitar por conta desse dado que existiu para câncer de mama, mas nada para doenças hematológicas. Então, a gente não pode extrapolar de uma doença para outra. É natural e recomendável, cada vez mais em medicina, sim, cientificamente, que a gente tenha mais exposição a coisas naturais, então alimentos não processados, do que coisas processadas, no geral, mas não que isso tenha a ver com o risco de câncer, ou especificamente de câncer hematológico. Tá gostando desse vídeo? Se inscreve no canal da Abrale. Doutor, e com relação ao álcool, existem cânceres associados ao abuso excessivo de álcool?
O álcool, existe uma relação muito clara para o câncer de fígado. Então, a pessoa que exagera o consumo de álcool, ela tem um risco aumentado de cirrose hepática e câncer de fígado. Isso já é bem conhecido. Para outras neoplasias hematológicas, especialmente, que é a nossa área de interesse, né, não existe uma correlação conhecida entre o consumo de álcool e o desenvolvimento. O que a gente sabe é que o consumo exagerado do álcool e a pessoa for ter um linfoma ou leucemia e ela já tem algum agravo, alguma doença hepática relacionada a isso vai ser muito ruim, porque ela vai tolerar muito mal. A gente precisa muito do fígado para metabolizar todos os remédios que a gente usa na nossa área. Então, a pessoa, ela é um fator de risco para ir mal das doenças que eu trato, não de desenvolver aquelas doenças, porque é uma pessoa que você tem mais restrições, não pode fazer tanta química, não pode muitas vezes fazer alguns antibióticos, antifúngicos, então é um problema. Doutor, hoje em dia as pessoas costumam viver em centros urbanos. A poluição, ela está associada ao câncer? A resposta objetiva é que não, né? Eu sempre até uso exatamente esse exemplo quando eu dou um diagnóstico de linfoma ou leucemia para os pacientes, até porque as pessoas carregam muita culpa, né? O que eu fiz para merecer essa doença? E eu sempre falo, você não fez nada de errado, não é culpa sua, né? Bebeu ou deixou de beber, fumou ou deixou de fumar, tudo que a gente tem de conhecimento, o risco é o mesmo. Tudo que envolve pulmão, quanto mais poluente, cigarro, quer dizer, tudo que a gente inala é fator de risco para qualquer doença no pulmão. Nenhuma doença da hematologia tem relação com essa exposição ambiental a poluentes do ar. Né? A gente não tem não existe essa correlação. E o sal e o açúcar em excesso também entra para essas classificações? Nem sal, nem açúcar. O sal tem a ver com pressão alta. Isso faz mal para a saúde, aumenta a pressão, piora a função do rim, mas não tem a ver com risco nem em câncer e nem com doenças hematológicas. E a obesidade, o sedentarismo, sim, são fatores de risco para câncer. Então, de uma forma indireta, né, você tem uma pessoa com linfoma e, ao mesmo tempo, a vida inteira hipertenso, diabético, vai ser pior, é o tratamento dele. Doutor, e por último, existe mais algum item que precisa ser mencionado? A gente vê toda hora as pessoas tomando coisas, às vezes nem sabem o que é. Alguém faz lá uma mistura de alguma coisa, toma que é bom, que cura o câncer. No final das contas, acaba que pode fazer mal para a saúde consumir coisas sem o aval do seu médico, né? Divida com o seu médico, porque o correto é pelo menos você ter essa orientação. Tudo que não, você está fora de tratamento. Então eu falo para os pacientes, faz lá os seus ciclos de químio, acabou o tratamento, pode fazer tudo que você quiser. Qualquer coisa que alguém mandar tomar ou deixar de tomar, não tem nenhum problema, só durante que me preocupa, porque a gente tem dado que você vai curar dessa doença fazendo esse tratamento, não tem para que mexer no que a gente sabe que vai funcionar. Por exemplo, o linfoma de Hodgkin, estadio inicial, ela vai curar, com certeza. E aí você vai ver a pessoa estranhamente não está respondendo bem ou está respondendo de uma forma estranha, você vai ver que teve algum interferente externo que, em vez de ajudar, na melhor das intenções, a família acabou atrapalhando. O recado é, passe a fazer exercício, passe a valorizar a vida, parar para pensar e falar, o que eu estou fazendo com a minha vida? A doença, muitas vezes, é um sinal do corpo. Falou, você não está bem. A gente tira da doença um aprendizado. Cada vez mais a gente tem visto histórias bonitas, as pessoas curarem de linfoma, de leucemia e resolvem o problema que elas não estavam resolvendo e têm uma vida melhor, mais feliz do que elas eram antes, né? Então, isso é muito gratificante quando a gente ouve. Agradeço novamente, estou sempre à disposição e parabéns pelo trabalho de vocês da TV Abralho. Obrigado. Pessoal, muito obrigada por ter assistido esse vídeo até o final. E esse é o último episódio dessa temporada. Foi um prazer imenso ter feito parte dessa TV Abralho. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado da minha participação e um grande beijo!